Luiz Barsi Filho, para mim esse cara é uma lenda. Ele é um dos investidores que eu mais admiro, que eu mais me inspiro e para mim ele tem várias características que eu busco ter, eu busco desenvolver. Ainda não consegui todas, mas ele é um cara que vai contra a manada, tem pensamento independente, é um cara humilde, tem visão de longo prazo, enfim, é um cara nota 10. No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas ações que ele poderia certamente investir, se é que ele não investe nelas hoje. Quais ações são essas? O que está por trás delas? O que está por trás delas é uma fórmula matemática quantitativa de selecionar ações que a gente aqui do Clube do Valor adaptou de um livro muito recomendado pelo Luiz Barsi Filho. Se te interessa, então vamos lá direto ao ponto. Então, antes de mais nada, a primeira coisa, um aviso super importante para colocar aqui, é que eu não estou aqui como porta-voz do Luiz Barsi, e até esse papel é muito bem feito pela Louise, a filha do Luiz Barsi, que tem um canal muito bacana aqui no YouTube chamado Ações Garantem o Futuro. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui também nos comentários, enquanto eu complemento aqui dizendo que a minha ideia é pegar uma figura que eu aprendi muito, que eu admiro muito, investigar um pouco a história dele, um pouco sobre o que ele recomenda fazer ao selecionar ações e tentar mostrar assim a fórmula matemática que a gente criou por trás disso. E é impossível falar sobre a forma do Barsi de investir sem falar de outro cara que se chama Décio Bazin. Décio Bazin, que nasceu no ano de 1931 e faleceu no ano de 2003, ele era um jornalista econômico e também investidor, também trabalhou no mercado financeiro e ficou reconhecido por uma estratégia de investimentos, de certa forma em valor, que buscava selecionar empresas boas pagadoras de dividendos, como a primeira empresa que eu quero citar aqui, que é a Indústrias Home, empresa de código Home 3, que é uma empresa que se dedica à produção, comercialização, importação e exportação de máquinas-ferramenta para processamento de plástico e que atualmente tem um cash yield de 10,92%. E nesse momento você pode pensar, mas pera aí, Ramiro, de onde vem essa ação? O que é cash yield? Me explica melhor. Eu já vou te explicar, mas não se a gente te perguntar se você investe em home. Comenta aqui abaixo sim ou não, beleza? Então, enquanto você vai comentando, eu preciso te falar que eu cheguei nas ações da Home muito inspirado no livro Faça Fortuna com Ações, um livro escrito pelo Décio Bazin, essa figura que eu acabei de comentar. Um livro que o Luiz Barsi recomenda muito, diga-se de passagem, e aqui a gente está conectando os pontos. E é da estratégia do Décio que vem essa questão do cash yield, que nada mais é do que o dividend yield convertido para dólares. E por que existe essa figura do cash yield? Porque na época em que o Décio Bazin investia e escreveu o livro, a nossa inflação aqui no Brasil era extremamente elevada. E não extremamente elevada do tipo, pô, era mais de 10% ao ano. E sim extremamente elevada do tipo, cara, chegava a mais de 1000% em um ano. Era comum você receber o salário e sair correndo para gastar o dinheiro antes que as coisas ficassem mais caras. E eu conto isso não porque eu vivi, eu era um bebê nesse período, mas assim porque eu ouço muitas histórias dos meus parentes mais velhos contando o caos econômico que era ali o final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas enfim, o grande ponto é os investidores buscavam a paridade do retorno em dólar e daí que surgiu essa figura do cash yield. E a lógica do método era buscar comprar empresas que pagassem dividendos, que esses dividendos em dólares fossem altos e que essas empresas, em tese, eram empresas que no longo prazo poderiam ter bons resultados mesmo com as dificuldades que o Brasil vivia naquela época, porque dificuldades do Brasil é praticamente uma constante. Foi com base nesse método que a gente chegou à segunda ação que quero citar aqui, que é a ação da Comgás, de código CGAS5, que é a maior distribuidora de gás natural no Brasil, em volume de gás distribuído, e atualmente está com cash yield na faixa de 6,98%, praticamente 7%. E como é que funciona esse método? Como é que o Bazin falava que deveria funcionar o método dele? A gente aqui no Clube do Valor leu o livro Faça Fortuna com Ações e a gente entendeu que o Bazin comprava empresas que, primeiro, tivessem um bom volume de negócios, ou seja, empresas com liquidez adequada. Segundo, tivessem um endividamento moderado, embora ele não explique claramente no livro o que para ele é endividamento moderado, o que não é. E terceiro, tivesse um cash yield, essa figura que a gente está falando aqui, no mínimo de 6% ao ano nos últimos 3
pagamentos. E esse é o caso das duas empresas que eu citei, a Home e a Comgás. E é o caso também da terceira ação que eu quero citar aqui, que é a ação da Telefônica Brasil, código VIVT3. Essa empresa, a empresa do grupo Telefônica, que está por trás da marca Vivo, que se conhece muito bem no seu dia a dia certamente, e está com cash yield atual de 7,34%. Então a lógica do Décio era passar esses 3 filtros, comprar as empresas com cash yield maior do que 6%, com consistência, e depois administrar a carteira. E aí as regras de manutenção e venda de ações eram um pouco diferentes do que as regras de compra. O que o Décio Bazin fazia, tá? Primeiro, se surgisse alguma notícia negativa, né, assim que ele cita no livro, em relação a uma das empresas que ele tivesse na carteira, ele venderia essas ações imediatamente. Beleza? E a segunda regra para vender era no período de rebalanceamento, ele fazia 2 por ano, nos meses de abril e em outubro. E se o cash yield de uma empresa que ele tivesse na carteira ficasse por 2 semestres seguidos abaixo de 6% ao ano, aí sim ele vendia essas ações. Ou seja, ele ia acumulando as ações, mantendo elas enquanto elas tinham consistência de dividendos, quando elas não tinham mais, ele vendia para comprar outras. Se você está gostando dessa explicação até aqui, eu te convido a fazer 2 coisas. Primeiro, sentar o dedo no like, para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, a gente consiga disseminar aí a cultura de investimento com base em estratégia, não com base em fatores qualitativos, em notícias, etc. E segundo, te inscrever aqui no canal e clicar no sininho se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais vídeos como esse, beleza? Quando você vai fazendo isso, eu preciso falar que, com todo respeito aí ao Décio Bazin, a gente rodou a estratégia dele aqui no Brasil com alguns ajustes para tornar ela viável, para tornar ela ainda mais quantitativa. E quais ajustes foram esses, tá? Primeiro, a gente eliminou a regra de vender uma ação com base em notícias negativas. É por uma questão que era impossível fazer um backtest da estratégia com esta regra. A gente consegue ter acesso a dados históricos, mas não consegue ter acesso a todos os jornais históricos, as notícias de todos os dias. Seria um trabalho homérico fazer isso. E o segundo motivo pelo qual a gente tirou esse critério foi para tornar essa estratégia o mais quantitativa possível, o mais dependente apenas de dados possível. E o segundo ponto que a gente ajustou foi a regra de endividamento moderado. Eu entendo plenamente o que está por trás dela, que é reduzir o risco do investidor. Investir em ações é um jogo que não é apenas busca pelo retorno, é busca pelo retorno com controle de riscos. Porém, o que a gente vê hoje é que são poucas as empresas que passam nesses critérios do Décio Bazin. E eu, Ramiro, tomei a liberdade de interpretar que é muito mais arriscado ter poucas ações em carteira do que ter mais ações, contando com algumas que tenham endividamento moderado. Beleza? Terceiro ponto de alteração foi a questão do rebalanceamento. O que a gente fez aqui foi rodar carteiras anuais. Todo dia 31 de dezembro a gente atualiza uma carteira do método e aí, nos backtests que eu fiz, a gente ficava com ações por 1 ano. No ano seguinte a gente olhava se elas ainda estavam presentes na lista. Se tivessem presentes, show de bola, a gente mantinha em carteira. Se não, a gente tirava elas da carteira. E aí, com base nessas regras, né, do Décio Bazin, adaptadas pelo Clube do Valor, que a gente chegou na quarta ação que eu quero citar aqui, que é as ações da ISA-CTEP e a Transmissão Paulista, código TRPL4. Essa empresa é uma concessionária de transmissão de energia elétrica, então ela atua no setor de energia elétrica, no subsetor de transmissão de energia elétrica, está com cash yield enorme de 14,82%, muito por conta dos resultados recentes que repassaram o GPM. Recentemente publiquei um vídeo sobre essa empresa, vou deixar aqui o link em cima se você quiser assistir ele, mas eu não assistirei agora porque eu quero te mostrar isso aqui, ó, os resultados dos backtests que eu fiz dessa estratégia do Décio Bazin, atualizada, adaptada aqui pelo Clube do Valor. E esse método, ele venceu o Ibovespa por uma boa margem, teve um retorno bem superior ao Ibovespa nesse período. Enquanto o Ibovespa rendeu mais ou menos 14% ao ano, esse método rendeu 23% ao ano, com dados de risco muito similares ou até um pouco menores em alguns casos, com a maior queda histórica, por exemplo. E mais do que isso, é um método que consistentemente entregou dividendos altos, ali na faixa de 6% a 7%, às vezes até mais do que isso. Então você pode ver que esse método, ele não só te dá clareza, como historicamente ele teve bons resultados. Ainda que eu acho que o maior benefício é a clareza para tomada de decisão, é você fazer algo que você sabe por quê,
tem embasamento teórico, foi testado, te mostra o que fazer, enfim, isso que eu gosto muito, beleza? E aí, nesse método, a gente chega a mais uma ação que está lá no hall dessas empresas aí que passam nos filtros, que são as ações da Taesa, de código TAEE11, que também é uma empresa de transmissão de energia elétrica, assim como a ISACETEP, que também tem um cash yield muito alto no momento, né, na faixa dos 13% ao ano, que muitos de vocês talvez invistam, e se você investe, comenta aqui abaixo, e que, como eu falei, passa em todos esses filtros. E aqui, antes de falar qual é a última ação que eu quero citar, uma que apareceu recentemente aí nesse hall de empresas com cash yield mais alto, eu quero só te fazer um convite, caso você tenha se identificado com esse formato de investir com base em métodos. É isso que está por trás de todo o meu trabalho, é isso que está por trás de todo o Clube do Valor. Atualmente, a gente presta alguns serviços como Wealth Management e como consultoria de investimentos para centenas de famílias, e nessa prestação de serviço a gente sempre traz métodos claros, método para composição de carteira, método para seleção de ativos, método para rebalanceamento. E tem uma forma de você ter clareza, segurança de que as suas decisões de investimento estão sendo tomadas com base em embasamento, não com base em achismo, é estando por dentro aí desses serviços. A gente está com aplicações abertas para eles, eu vou deixar o link aqui em cima para você aplicar, preencher um formulário, aí toma uns 2-3 minutinhos, e a gente vai analisar as respostas, vai entrar em contato com alguns de vocês, que a gente teria que ter o perfil certo para entrar nesses serviços, beleza? Enquanto você vai clicando lá, abrindo uma nova aba para preencher a aplicação, quero te falar da última ação aqui que passa esses filtros, que é uma construtora brasileira com foco em empreendimentos populares, que está com cash yield atual de 7,73% e que se chama Direcional, de código DIRR3. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha então com mais e mais pessoas. Um grande abraço e até mais.